Professor, primeiro, você chegou no final da temporada, né? Então, se você pudesse apresentar para a torcida do Corinthians e o que podemos esperar desse Corinthians tão rejuvenescido na Copinha do ano que vem, 2025. Realmente, sou Orlando Ribeiro, né? Vim da equipe do Santos, do Sub-20, para o Sub-20 do Corinthians. Então, como você falou, é uma equipe muito jovem, alguns meninos nem estrearam ainda no Sub-20. Então, o nosso maior problema vai ser esse, né? Expectativa, ansiedade e saber que a experiência vai faltar um pouquinho, mas qualidade, condição para estar no Corinthians não vai faltar. Orlando, e assim, o que levou você a fazer uma escolha por jogadores tão jovens? Olhando seus trabalhos antigos, tinha bastante mescla de jogadores sub-20, jogadores sub-19, e nesse ano 13 jogadores do sub-17. O que influenciou a sua escolha por jogadores mais novos? Então, quando nós chegamos, nós tivemos que fazer uma análise rápida, né? E nessa análise nós fizemos uma análise juntamente com a gestão, juntamente com o Rafael, que estava aqui, e nós escolhemos os que estão no momento melhor e alguns que não são utilizados pelo profissional. Então, foi assim que apareceu a lista, foi assim que os meninos se destacaram em treinos, em jogos amistosos. Então, é assim que a gente vai procurar fazer uma boa primeira fase e dando tudo certo para a gente se classificar para a segunda. Fernando, acompanhando o treino, deu para ver que a sua equipe vai jogar de forma bem direta, né? Ao menos foi o que pareceu. Quais táticas você tem, orientações, né, que você tem passado para os meninos nesses treinos? Então, você diz direta seria numa transição? Sim. Jogo nem transição? Não, nós não vamos optar por jogo em transição, não. A gente vai procurar fazer um jogo mais consciente, um jogo com posse, só que nós estamos há pouco tempo aqui. Então, talvez, até mesmo pelo treino que você viu, pode ter acontecido isso, né, de um jogo mais em transição. O que vai contar? É o equilíbrio. A equipe do Corinthians é uma equipe muito ofensiva. Os meninos que vieram de 17, os meninos que até 16, como o caso do Pedro, eles são muito agudos. Então a gente tem que encontrar esse equilíbrio durante a competição para a gente não jogar realmente de forma de transição. Orlando, uma ausência, a zaga chamou a minha atenção. O William, ele também está em fim de contrato, vai ser até mais, se não me engano. Queria entender de você, por que você optou por não levar ele para o jogo, para a Copinha? Então, é o que eu falei, é aquele que está em melhor momento, e que a gente escreveu e que a gente contou para essa lista e para essa Copinha. E foi a mesma situação do GH também? Mesma situação. Orlando, e a questão do Caipira, ele está jogando, o Pellegrini está jogando um pouco mais avançado do que a lateral. Como que você enxergou essa característica nele? Me chamaram a atenção, né, de que ele já jogou aqui mesmo no Corinthians como um atacante de lado e de frente, né, na frente, não como lateral. Eu perguntei para ele, ele realmente falou que gosta de jogar na frente e com isso nós ganhamos mais uma opção. De repente, numa lista de 20, né, que é a Taça São Paulo, pode ser ele ser convocado como uma opção, se não sair jogando como um atacante ou como um lateral. Então a gente ganha isso, está indo bem como um atacante, está treinando muito mais como um atacante. Então eu acho que o Corinthians ganhou um atleta aí mais versátil. Orlando, o Cauê falou pra gente agora há pouco que os garotos de 17 anos você precisa repetir mais vezes, conversar mais vezes, que demora um pouco mais para entender as orientações, as táticas. Para um torneio de tiro tão rápido, tiro curto, com tantos jogos em sequência, isso não acaba sendo até um pouco um risco ter tantos jogadores nessa idade? O futebol é um risco, né? Eu acho que todo risco que a gente tem que ser bem calculado. Para isso nós estamos treinando, para isso nós estamos tendo amistosos. Nós não fizemos amistosos com o Santos, com o São Paulo, com equipes grandes, o próprio Ituano, à toa. Né? Não que as outras equipes que nós fizemos amistosos são grandes, mas são equipes de estrutura maior. Foi para isso, justamente para isso, para eles sentirem o que acontece, para eles sentirem o que vão encontrar na Copinha. E risco a gente tem que ter. Eu acho que todo momento o futebol ele proporciona você jogar num risco, mas a gente tem que ser um risco calculado e nós estamos calculando isso. Da sua parte, como que você prepara os jogadores para enfrentar um gramado sintético em Santo André? Não tem como eu preparar assim, nós não temos aqui no CT
em campo sintético, temos dificuldades para treinar no campo sintético. Então, o que a gente pensa é que os 3 primeiros jogos, dando tudo certo, e a gente passando para a segunda fase, uma segunda fase eles já vão estar adaptados. A primeira fase a gente vai ter dificuldades. E ainda sobre a questão dos atletas mais jovens, né? Como é que você controla o ímpeto dos meninos, né? De se mostrar o futebol deles, né? Que pode acabar atrapalhando um pouquinho ali eles tentarem uma jogada que não seja o que foi treinado, né? Realmente para meio que se provar. Eu poderia colocar assim, nós temos que atacar defendendo, né? Então nós temos que fazer no treino algumas situações de transição defensiva, para eles saberem o que acontece se eles forem muito afoitos, se eles forem muito ansiosos, e com isso a gente vê o tempo que a gente tem de preparação e vê o resultado que vai dar. Até agora o resultado está indo bem, eles estão assimilando bem, eles estão entendendo. E o que eu falei, durante a competição, a gente tem certeza que a gente vai ajustar um pouco mais aqui. Aproveitar essa oportunidade de falar com o senhor, como que tem sido a relação com o profissional? Você tem contato com o Ramon, o Emiliano, eles perguntam sobre jogadores da base, você oferece algum, fala, olha, olho nesse garoto. Como que tem sido isso desde a sua chegada? Nós estamos há pouco tempo, né? E nós chegamos num momento onde nós tínhamos 2 jogos decisivos com o Palmeiras, no Campeonato Paulista. E o profissional também estava numa fase ainda de melhora, né, de acerto de equipe. Então nós não tivemos ainda essa conversa direta, essa conversa diária, porque eles tinham muitas situações, muitos problemas para resolver com o profissional. Mas eu tenho certeza que mais para frente, estando um pouquinho mais calmo, mais tranquilo, a gente vai conversar um pouco mais. Nessa linha de equilíbrio que você falou, algo assim que o time nesse time, digamos, que você não acompanhar hoje, é justamente para encorpar mais uma frente também, para ter mais um volante, dar uma sustentação, também pisa na área. O Vitinho que você fala é o Vitor Dourado? E o volante do Sub-17. O Vitor Dourado é um segundo volante, a meu ver, um atleta que tem uma marcação muito boa e uma chegada na área muito boa. Realmente ele é um dos que vai ajudar ali como um segundo volante, ajudando no caso hoje, de início o Bahia, estaria como primeiro, mas como eu disse, é uma equipe ofensiva, né? Então a princípio o Vitor Dourado teria essa função. Como você tem avaliado o Jesse Costa, né? Porque ele é um caso acho que muito peculiar, né? Ele vem de uma cultura diferente, uma língua diferente, como que tem se adaptado aqui no Sul? O Jesse a gente tem que ter um pouco mais de calma com ele, mas ele está bem, se apresentou bem nos amistosos, se apresentou bem nos treinos. Ele é mais um atleta, mais um meia atacante. Ele finaliza bem, tem a velocidade, não é rápido, assim, veloz, mas é rápido, de raciocínio. Então é um atleta que a gente, utilizando ele, é um meia atacante, não um meia armador. E, Orlando, inicialmente o Caio Garcia foi escrito como lateral, você preferiu usar ele como zagueiro. Por que dessa lado? Não, ele já foi inscrito como zagueiro, porque nós temos o Denner na lateral, temos o Vini Gomes também na lateral, e aí é mais um atleta que os Corinthians ganha, né? Uma posição, porque ele já fez lateral. Então a gente ganha. Quando uma lista é muito curta, parece que não, mas 30 atletas para uma lista é muito curta, sendo que nós temos aí ainda dois goleiros. Então aquele que tem um pouquinho mais de facilidade em outra posição, ele vai ajudar a gente nesse momento. O Corinthians ainda não tem um capitão, né, definido. Você já tem alguém em mente, alguns jogadores em mente? Eu tenho em mente, mas ainda não definido, né? Como a gente não definiu, é melhor a gente esperar um pouquinho. Você não teve uma relação com o Ramon, mas muitos jogadores tiveram, né? Bahia, Negrão, Paulinho. O que você tem cobrado desses meninos terem um regulamento no profissional? Questão de postura? Sim, é fundamental a experiência que eles estão tendo lá, trazer os meninos aqui do Sub-20. Até mesmo uma maioria é Sub-17. Então a experiência que eles estão tendo no profissional, eles têm que trazer para cá para ajudar esses pequenos jovens. Dois jogadores ficaram fora, o goleiro Matheus Ferreira e o atacante Cauê Canova. Ele está machucado, você sabe que ele Os dois, o Matheus teve, se não me engano, uma pancada no braço, né? E o Canova vem se recuperando de um estiramento, não sei direito qual que é a conclusão. Mas em breve eles estarão treinando para ela. Eles estão inscritos na Copinha, vão estar à disposição. Fechou? Fechou. É isso.